Oi, eu fico muito feliz de ver você aqui mais uma vez para uma outra aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Ainda estamos na camada de aplicação e o conteúdo dessa aula é a distribuição de arquivos por redes par a par, as redes P2P. Recordando um pouco do que nós já vimos no capítulo de introdução, a arquitetura par a par, peer-to-peer, que é abreviada para P2P, é uma arquitetura onde acontece a comunicação direta entre hospedeiros quaisquer. Ou seja, não existe o hospedeiro cliente e o hospedeiro servidor bem definidos dentro dessa arquitetura. Os pares, que é o nome que nós damos para os hospedeiros que fazem parte dessa arquitetura, eles requisitam serviços uns dos outros. Ao mesmo tempo que ele pode requisitar um serviço, ele também pode oferecer um serviço. Qual é a ideia dessa arquitetura? É conseguir um pouco mais de escalabilidade. Quando a gente não tem os elementos centralizadores, como é o caso dos servidores, a gente consegue fazer com que mais elementos se juntem à rede e a gente consegue atender a demanda de mais usuários dentro da internet. Bom, essas arquiteturas têm uma característica muito importante, que é o fato da dinamicidade do comportamento desses usuários. Ou seja, eles não estão necessariamente o tempo todo conectados, ligados, disponíveis ali para oferecer algum determinado serviço. Eles chegam e saem dessa rede dinamicamente. E isso cria um certo gerenciamento complexo para o funcionamento das aplicações dentro dessa arquitetura. Então, o que nós vamos ver aqui é uma das aplicações mais conhecidas dentro da arquitetura peer-to-peer, que é a distribuição de arquivos. Como que a gente pode compartilhar documentos, imagens, vídeos, documentos textos, por exemplo, entre pessoas na internet? A gente poderia, por exemplo, armazenar todas essas informações num servidor e os usuários que estão interessados em cópias desses arquivos vão lá, acessam o servidor e fazem o download. Qual que é o problema? Esse servidor ele tem que ser um servidor muito grande se a gente tiver uma quantidade muito grande de arquivos para armazenar, ou mesmo ele tem que ser um servidor com uma conexão à internet muito rápida para atender muitos clientes que podem estar querendo acessar esse arquivo simultaneamente. Então, uma das aplicações, uma das soluções que a gente tem na internet para esse tipo de compartilhamento de informação é usar um serviço, uma aplicação que se chama BitTorrent. A ideia do BitTorrent é não ter esse elemento centralizador. A ideia é que os próprios pares, as pessoas que têm essas cópias desses arquivos, compartilhem uma com as outras. Enviem cópias dos arquivos umas para as outras, de modo que todo mundo que esteja interessado num determinado arquivo consiga acessar esse arquivo. E como que é feito o funcionamento desse tipo de aplicação, né? A ideia é, pega-se um arquivo qualquer, de um tamanho arbitrário qualquer, e divide ele em diversos pedacinhos pequenos, tá? A ideia do processo de distribuição de arquivos dentro do BitTorrent é permitir com que os clientes, os pares que fazem parte dessa rede, troquem os pequenos pedaços dos arquivos entre eles. Existem alguns elementos importantes nessa aplicação. Um deles chama-se rastreador. Rastreador é uma máquina específica, ela funciona como se fosse um servidor, cujo objetivo é monitorar quem são os pares, ou seja, quem são os usuários que participam de um torrent. E o torrent é o nome que nós damos para grupos de pares que estão trocando pedaços de um determinado arquivo. Então, a gente pode ter nesse serviço diversos arquivos sendo compartilhados. Se a gente tem vários arquivos, cada arquivo configura um torrent específico. E todo mundo que está interessado em conseguir uma cópia completa de um arquivo deve participar do torrent daquele arquivo. Como que esse processo acontece? Imagina que a gente tem aí um vídeo que esteja circulando entre diversas pessoas na internet, né, que estão usando aí o BitTorrent para compartilhar o vídeo. E aí, um usuário chega querendo uma cópia desse vídeo. A Alice chega ali nessa aplicação querendo uma cópia desse vídeo. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que consultar, através do rastreador, quem são os pares que têm cópias desse arquivo que ela está procurando, desse vídeo, e que estão compartilhando esse vídeo na internet. Uma vez que ela tem a lista completa de todos os pares que têm cópias desse vídeo,
ela vai escolher alguns desses pares para entrar em contato e começar a pedir para eles os pedacinhos dos vídeos. Ela vai pedindo pedacinho de vídeo para cada um desses pares, até que todos os pedaços cheguem no computador dela e ela consiga construir, né, reconstruir o arquivo original por completo, que é o vídeo todo que ela gostaria de assistir. Toda vez que a gente tem um par se juntando a um torrent, ele tem que se anunciar para esse rastreador, esse tracker, e dizer que ele é um usuário que está interessado num determinado arquivo e que ele vai fazer parte do torrent para esse arquivo. O rastreador vai informar para ele quem são os outros pares que também compartilham esse arquivo e ele vai poder fazer o contato direto com esses outros pares para dizer para eles assim: olha, eu estou interessado nesse arquivo, por favor, me envie pedaços desse arquivo que você tenha. Inicialmente, o usuário que chega, né, no torrent, ele não tem nenhum pedaço de arquivo do vídeo do documento que ele está procurando, né? Mas ele vai conseguir acumular esses pedacinhos ao longo do tempo, à medida que os outros pares forem enviando arquivos para ele. Toda vez que ele recebe pedaços desse arquivo, ele passa também a enviar cópias desses pedaços desse arquivo que ele recebeu para outros pares que chegaram depois dele, por exemplo, ou que mesmo já estavam lá nesse torrent antes deles, mas ainda não têm uma cópia daquele pedaço em específico. Então a ideia aqui é um compartilhamento. Eu tenho os pedaços 1, 2 e 10 do vídeo, eu envio para você. Você tem os pedaços 6 e 7, você envia uma cópia deles para mim. E se todo mundo vai trocando os pedacinhos, né, imaginando claramente que esses pedacinhos são identificados para que as pessoas saibam quais pedaços estão sendo enviados e quais pedaços estão faltando, né, depois de um determinado tempo, a tendência é que todos os participantes do torrent tenham cópias de todos os pedaços e consigam reconstruir, né, o arquivo original que estava sendo distribuído. Bom, quando a gente consegue, né, uma cópia completa do arquivo, tem duas ações que podem acontecer ali com aquele usuário que fazia parte do torrent. Ele pode sair, né, demonstrando uma ação um pouco egoísta, ou ele pode continuar ali dentro do torrent, servindo como um servidor de envio, de uma maneira altruísta, enviando pedaços para outros pares que chegaram depois e ainda não tem uma cópia completa do arquivo. Bom, o processo todo de envio e recebimento de pedaços, ele é feito através de requisições. A qualquer momento, os pares possuem pedaços quaisquer de um arquivo e, periodicamente, o usuário, né, como o nosso exemplo aqui, a Alice, ele vai requisitando aos pares vizinhos a quem ela está conectada a lista de pedaços que eles possuem, para que ela saiba quais pedaços interessam a ela e ela possa dizer: olha, eu quero o pedaço de número 6 e eu quero o pedaço de número 15. O mesmo acontece na direção contrária. A Lisa regularmente envia pedaços dos arquivos que ela tem para os pares que ela está comunicando, né? E aí tem uma coisa muito interessante do comportamento desse protocolo do BitTorrent. Ali é olho por olho, dente por dente. Significa o quê? Quanto mais eu recebo pedaços vindo de um determinado par, mais eu fico feliz com esse par e mais eu envio os outros pedaços que eles estão pedindo. Então a ideia aqui é quanto mais a gente serve os outros pares, mais os outros pares vão nos recompensar enviando pedaços que a gente solicita. Eventualmente, para que a gente não fique travado numa situação onde um cliente novo, né, um par novo chega nessa rede e ele não tem pedaços para enviar, logo ele não receberia nada. Então, eventualmente, de tempos em tempos, essa rede faz com que os pares que possuem pedaços enviem aleatoriamente alguns pedaços para outros pares, mesmo que eles não tenham nunca recebido alguma informação deles. Isso faz com que os pares consigam sempre sair do zero, começar a receber alguns pacotes, né, alguns pedaços do vídeo, que eles possam depois já compartilhar e com isso crescer, de certa forma, a influência deles dentro dessa rede, e acelerar o processo de troca de arquivos. E com isso nós finalizamos essa aula sobre a distribuição de arquivos peer-to-peer. É uma aula um pouco mais curta, é uma aplicação bem interessante.
que imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar ou mesmo já tenham utilizado no seu dia a dia. Bom, é isso. Nos vemos na próxima aula.